Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer números de uma pesquisa que saiu aí pouco tempo antes de eu parar para gravar esse vídeo, para a presidência da República, cenários de primeiro e segundo turno, e também avaliação e aprovação do governo Lula e algumas, vamos trazer aqui a imagem de alguns líderes políticos, se está positiva, negativa, principalmente focando aqui nos que são pré-candidatos à presidência da República. Só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, tinha dias aí que não saía uma pesquisa para a presidência, que se aproxima, estamos aí a praticamente, ou até menos de um ano do primeiro turno em 2026, e aí eu vou trazer aqui agora os dados da pesquisa Atlas Bloomberg, que foi feita entre os dias 15 e 19 de outubro e ouviu 14.063, na verdade não ouviu, né, é um sistema ali online, eu confesso que não gosto muito não, viu, mas tá aqui, é muita gente e tem uma margem de erro de 1 ponto. Bom, eles sempre perguntam, eles fazem isso sempre. Se as eleições presidenciais fossem acontecer neste próximo domingo e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria? Aí o Lula lidera com 48,8%. O Bolsonaro, que está inelegível, e aqui achei interessante porque esse instituto já nem colocou o Bolsonaro mais nos cenários normais, digamos. Apenas nesse, que é tentando reproduzir o cenário de 2022. Então Lula, repito, 48,8%, Bolsonaro 41,3%. Ciro Gomes, 3,1%, Simone Tebet, 2,3%, outro candidato de 2022, 1,4%, branco nulo, 2,7%, indeciso, 0,4%. Aí no outro cenário, colocaram Tarcísio, como sendo o candidato bolsonarista, digamos assim, e o Ratinho Júnior e o Zema como candidatos tentando pegar votos da direita não bolsonarista, digamos. E quem lidera com muita folga é o Lula, com 51,3%. Tarcísio, 30,4%. O Caiado, aqui interessante, o Caiado nos outros institutos aparece ali em quinto, com o Ratinho Júnior à frente, e às vezes bem à frente, mas nesse instituto o Caiado está em terceiro com 6%. Ratinho Júnior, governador do Paraná, com 3%. Romeu Zema, governador de Minas, com 2,5%. Branco e nulo 5, indecisos 1,9. Nesse cenário, Lula cresceu 3,1. Tarcísio manteve o mesmo percentual de antes. Então, Lula mantendo aí também a trajetória de crescimento, como outros institutos já tinham registrado, desde que o Eduardo foi para fora, fazer o que está fazendo, o que, diga-se de passagem, é lamentável. Eu acho que ele está cometendo um crime atrás do outro nos Estados Unidos, contra o nosso país. Isso acabou fortalecendo o Lula, que vinha tendo dificuldade nas pesquisas, caindo em várias delas, e com a atuação do Eduardo, que virou um cabo eleitoral do Lula, o atual presidente tem melhorado os seus números. No cenário 2, aí tiraram o Tarcísio e colocaram a Michelle, que está numa situação pior que a do próprio Tarcísio. Lula 51, praticamente o mesmo de antes, muda muito pouco. Michelle 26,2. Aí o Caiado cresce aqui, ele vai para 9,1. Ratinho Júnior também cresce, vai para 5,1, Romeu Zema 4,6. O que mostra que a Michelle pega, claro, quase o mesmo eleitor do Tarcísio, mas o que sai dele, que não vai para ela, se divide aqui entre os governadores, principalmente o Caiado é quem cresce mais. E num outro cenário agora, sem aqui a Michelle e sem o Tarcísio. Aí o Lula, 51, a mesma coisa. Caiado 15,3, Zema 10, Ratinho Júnior, Zema 10,6, Ratinho Júnior 10,4, branco e nulo 9,4, indecisos 3,4. Esqueci de mencionar que em todos esses cenários, sem nenhuma exceção, aponta a vitória do Lula no primeiro turno, porque somando os outros você tem menos do que o Lula, então quando você pega votos válidos, o Lula teria aí mais de 50%, ele tem mais até nos votos totais, mas mesmo no cenário como se fosse com o Bolsonaro lá atrás, Lula venceria no primeiro turno. E fizeram um cenário aqui com o Tarcísio de volta e tiraram o Lula e colocaram o Haddad. Aí o Haddad lidera com 43,1, então praticamente 8 pontos a menos do que o Lula, O Tarcísio 30,1,
Caiado 7, Ratinho Júnior 3,5, Zema 2,6. Branco e nulo 10,8, indecisos 2,9. Agora vamos pegar aqui cenários de segundo turno. Só lembrando também, já que eu falei do Caiado comparado com outros institutos, o Haddad em outros institutos aparece ou perdendo para o Tarcísio ou praticamente no empate ali na margem de erro. Esse instituto aqui tem sido, né, mais favorável, digamos assim, aos candidatos do PT, seja o próprio Lula como o próprio Haddad aqui no lugar dele. No segundo turno, Lula derrotaria Tarcísio 52-44. E detalhe, Lula aumentou 1,4 e o Tarcísio caiu 1,2, o que fez a vantagem, que era de 5,4, agora ser de 8. Lula venceria Michele 52-43, uma vantagem de 9 para o atual presidente. Lula contra Zema, 52-35, 17 pontos a mais para o Lula. Lula tem 52 e Caiado 36, vantagem de 16. E Lula 51, Ratinho Júnior 37, vantagem de 14. Então, no segundo turno, a pesquisa aponta que o Lula derrotaria todos e com muita facilidade. Exceção aqui para Michele e o Tarcísio, né? Na verdade, que contra o Bolsonaro, né, também você tem o mesmo percentual do Tarcísio, 52-44. Então, tirando o Michele, o Jair e o Tarcísio, a vantagem não é, né, acima de 10 pontos, mas ainda assim uma vantagem considerável. Agora, para os governadores aqui, realmente, a situação do Lula fica ainda mais tranquila. A aprovação do governo do Lula não mudou muita coisa, 51,2 aprova, 48,1 desaprova. 3 pontinhos de diferença, praticamente se manteve em relação ao levantamento do mês passado. E a avaliação, 48 de ótimo e bom, 47,2 de ruim ou péssimo. Oscilou muito pouco, mas a diferença é que agora o percentual de quem acha ótimo ou bom está maior do que quem considera ruim ou péssimo. Isso não acontecia desde outubro de 2024, então um ano em que o governo foi mais mal avaliado do que bem avaliado. Agora teve uma pequena inversão, ainda assim de 0,8, está dentro da margem de erro, mas está registrado aqui numericamente uma notícia positiva para o governo. Imagem de líderes políticos. Vamos focar aqui nos citados como presidenciáveis. Não tem tanta diferença entre um e outro, também um pouco a mais, um pouco a menos. Mas o Lula, por exemplo, ele tem uma imagem positiva para 50 e negativa para 49, o que mostra aí a divisão do país, né, entre quem gosta e quem não gosta do Lula, e tem só 1% que não sabe se gosta ou se não gosta. Os demais aqui, né, bem dividido, praticamente meio a meio. Pegando aqui, por exemplo, vamos pegar, cadê? O Jair Bolsonaro, não colocaram o Eduardo Bolsonaro, estava curioso para ver. O Jair, 43 de positiva e 54 de negativa. A Michele, 42 de positiva, 53 de negativa. Então são números realmente assim, né, que mostram aí a rejeição ao bolsonarismo. Nicolas Ferreira, né, pré-candidato à presidência, mas apenas curiosidade, 45 de positiva e 54 de negativa. Eles pegaram aqui da Janja, 39 de positiva, 53 de negativa. Agora chama atenção aqui o Hugo Mota, coitado do Hugo Mota. Coitado não que eu tenha simpatia por ele, eu digo coitado, que chega no boteco aí, da esquina da sua casa, no sacolão, no mercado, e pergunta para quem tá lá comprando, tomando uma, na fila do caixa, que você acha do Hugo Mota? Ela fala assim, quem? Hugo quê? Ed Mota? Hugo Chaves? A pessoa não sabe o que é Hugo, quem que é o Mota, nada. Só que na pesquisa aqui, ele tem uma imagem positiva para 3%. Aí beleza, né? Pouca gente conhece, como é que você vai ter imagem positiva ou negativa de quem você não conhece? Então 3% positiva, beleza. Agora, 83 de cada 100 brasileiros tem uma imagem negativa do Hugo Mota. Francamente, o Instituto, isso aqui para mim levanta suspeição sobre os demais números. Né? Imagina, reúne 100 pessoas, se você for no casamento aí, 100 pessoas, aí dessas 100, 83 tem imagem negativa do Hugo Mota. Eu duvido que 83% de brasileiros conseguem ter uma opinião sobre o Hugo Mota, mas tá aqui 83%, meu Deus do céu.
Mas é isso, né? Tá aqui na pesquisa, eu trago para vocês. E olha só essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que home office já é realidade de 14,7 milhões de brasileiros. É isso mesmo, é muita gente. E é mais comum entre mulheres, inclusive, mas também entre homens, né? 1 em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. E eu faço parte desse time de home office que eu confesso para vocês que é bom demais, viu? Então esse número tem aumentado cada vez mais. E o mais curioso é que tem gente, tudo quanto é área, trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, prestação de serviço, quem continua na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. E para você ter uma ideia, saiu uma matéria aqui recente de que só no primeiro semestre desse ano tivemos aí mais de 100 milhões de reais com as vendas online sem estoque, né? Você não tem que ter estoque para vender. Isso é uma modalidade que tem crescido no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, tem muita gente mudando de vida, trabalhando 100% de casa. E se você quer fazer parte desse time, ou se já trabalha de casa e quer ampliar o seu leque de possibilidades, ou quer aprender uma nova profissão que te permita trabalhar de home office ou viajando, onde você quiser, vale a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo na descrição, você vai abrir, é o primeiro link. E quando você clicar, vai abrir uma conversa no WhatsApp com o Clayson, youtuber progressista que certamente você conhece aí. E ele vai te enviar lá um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma que não é tigrinho, não é bet, não é curso que te ensina a vender curso, quase uma pirâmide, né? É um curso que te ensina a vender curso, que outro... Não é isso não é tigre, não é bet. É trabalho sério e honesto para quem realmente quer mudar de vida. E aí tem a oportunidade aqui de você aprender várias áreas, venda, serviço, marketing e até profissões que eventualmente você já domina e tem só que se adaptar para o digital. E se você já está empregado, tem uma profissão, beleza, e quer migrar para o home office ou quer continuar nela e quer trabalhar no tempo que sobra, essa pode ser realmente a sua chance aí de não ter que enfrentar trânsito, sem escala 6x1 e pode ganhar realmente muito bem. Então, depoimento aqui da pessoa, ó. Falou, eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Então, quem começa não quer mais parar. Então é isso, pessoal. O link, repito, tá aqui embaixo. Né? Bora conhecer. Conhecer eu acho que é muito importante e tem muita gente realmente aí se dando muito bem e você pode ser mais uma pessoa a ter uma renda que seja muito importante para a sua vida e para sua família. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!